Essa semana, uma empresa foi contratada para executar o projeto da ferrovia. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Veja. Uma para mudar, sobretudo, a realidade do interior do Nordeste e servir de impulsionamento à indústria e ao desenvolvimento. Esse é o caso da Transnordestina. No projeto é a ferrovia de 1.753 quilômetros de trilhos, partindo da cidade de Eliseu Martins, no Piauí, e com desvio e saída para o porto de Pecém, no Ceará. Ainda com segmento para o porto de Suape, no litoral de Pernambuco. O início da obra, 2006. A previsão era que fosse terminada em 2016. Mas devido ao não cumprimento dos cronogramas, os problemas se acumularam. Em 2017, por orientação do Tribunal de Contas da União, ela não deveria mais seguir com o uso de dinheiro público, pelo descompasso que havia entre os investimentos feitos e os atrasos percebidos, até que foi paralisada em definitivo. Até hoje, a Transnordestina só existe funcionando nos projetos de engenharia em alguma gaveta. O diretor-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco não tem dúvidas sobre os benefícios que uma ferrovia como a Transnordestina pode trazer, e também para os estados vizinhos. A Transnordestina é necessário porque um porto sem ferrovia não se desenvolve. Na parte de avicultura e suinocultura, poderá ter rações a preço acessíveis, em vez de estar sendo transportada de caminhão, está sendo transportada via ferroviária. No gesso do Araripe, também você tem a facilidade de transporte do gesso, não só para o mercado nacional, para o mercado pernambucano, mas também para o mercado nacional. Então, como vemos, a Transnordestina tem uma importância enorme, não só para Pernambuco, mas para o Nordeste todo. Nos últimos anos, em meio aos rumores da volta da implantação do restante da obra, a pressão só aumentou junto ao governo federal, dos setores que representam a indústria e o comércio em Pernambuco. A bancada de parlamentares do Estado, entre deputados e senadores, vem agindo em torno dessa reivindicação, até que o reinício da Transnordestina foi sim confirmado. Tendência de desenvolvimento do Nordeste. A Sudene é parte estratégica na execução dessa obra. Nós, inclusive, financiamos parte dela através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O trecho que sai do Piauí e vai até o Porto de Pecém já recebeu quase 4 bilhões de reais de recursos aqui da Sudene. E a gente também acompanha o trecho que vai de Salgueiro até o Porto de Suape, que está sendo executado através do Ministério dos Transportes. Inclusive, concluiu agora esta semana o processo licitatório para a contratação dos projetos executivos necessários para a execução desse trecho. O ramal pernambucano conta com 543 quilômetros divididos em 9 lotes. Apenas os 3 primeiros, que compreendem um trecho de 170 quilômetros entre Salgueiro e Custódia, já tiveram a execução. Os lotes 4 e 5, entre Custódia no Sertão e Pesqueira no Agreste, tiveram a infraestrutura iniciada ainda pela empresa Transnordestina Logística S.A. Esse trecho segue por municípios como Arco Verde, com um traçado que passa pela área urbana e segue por um roteiro parecido com o da BR-232, até o município de Pesqueira. Depois disso, passa pelas áreas rurais de São Bento do Una, Cachoeirinha, Altinho e Agrestina, até Belém de Maria, na Zona da Mata. Nessa área estão os lotes 6 e 7, onde houve desapropriações para a construção da ferrovia. Os lotes 8 e 9 finalizam no litoral sul. Pelo traçado próximo à Agrestina, o engenheiro João Arthur, mestre em estruturas e materiais, ressalta as possibilidades de crescimento para cidades como Caruaru. O algodão também seria uma possibilidade, né, já que o transporte dele seria barateado pela Transnordestina e ser trazido para a nossa região. E quem sabe, com o transporte dessa mercadoria sendo mais barato, a gente não teria a possibilidade de desenvolver, né, uma indústria de transformação aqui do algodão para tecido, que é bastante utilizado no polo de confecções do Agreste. Então, ela daria a possibilidade de a gente estar trabalhando com essa matéria-prima aqui na nossa região para fazer uma transformação, agregar valor e exportar, facilitando ainda mais, né, e desenvolvendo, aumentando o potencial que a nossa região tem para o setor têxtil.
O transporte ferroviário já serviu muito a Caruaru. Hoje, a linha do trem, desativada há anos, é acompanhada pela Via Parque, que é um espaço para as pessoas se exercitarem aqui na cidade. No caso da Transnordestina, o projeto original previa o transporte de cerca de 30 milhões de toneladas por ano. Entre elas, 3,4 milhões de toneladas anuais de grãos, 1,8 milhões de combustíveis, 10 milhões de toneladas por ano com minério de ferro e cerca de 8 milhões com cargas diversas. O presidente da Associação Nordestina de Logística, a ANELOG, espera que realmente agora a obra seja mesmo retomada. Espero que ela tenha jeito, né? Porque o movimento, eu já venho acompanhando isso há mais de 25 anos. Por exemplo, o gesso de Arariquina, para você ter uma ideia, se fosse transportado de trem, sairia mais barato hoje para o brasileiro do que o que a gente traz da Itália. Hoje a gente compra gesso mais barato da Itália do que trazendo aqui, porque o frete é que encarece o preço do gesso. Principalmente naquela região do Araripe, né? O deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, explica em que fase está a escolha da empresa, que será a responsável pela obra. Já superamos o primeiro desafio, que foi a publicação do edital para a elaboração do projeto executivo, que já inclusive passou o prazo de contestação, aguardando agora a abertura das propostas apresentadas. O presidente Lula sabe que essa é uma obra importante para a integração nacional. Por isso, recentemente, ele afirmou que até o final de 2026, no máximo no início de 2027, ele vai entregar essa obra tão importante para o desenvolvimento do Brasil. Daqui a pouco, Grupo